Boa noite a todos. Que Jesus, em sua infinita bondade, esteja sempre presente em nossas vidas. Nós hoje vamos falar do objetivo da encarnação. E a pergunta 132, Kardec questiona o seguinte: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Com que fim a gente aqui vem? Resposta: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão, mas para alcançar a perfeição tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim a encarnação: o de pôr os espíritos em condições de suportar a parte que lhes toca na obra da criação. Para executá-la é que, em cada mundo, toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de ali cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que concorremos para a obra geral, ele próprio se adianta. Quer dizer, precisamos reencarnar, precisamos estar presente no corpo físico, passando por essas provas todas que nós estamos passando, para a gente se tornar perfeito. Então, qual é o fim qual o objetivo da encarnação? Nos fazer espíritos perfeitos, porque essa é a vontade de Deus, que nos tornemos espíritos perfeitos, né? Tem necessidade de encarnação os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem? Lá no passado a gente já falou um pouco sobre isso. Aqueles espíritos que desde que surgiram como espíritos estão sempre seguindo o caminho do bem. A pergunta é: esses espíritos também têm que passar pela encarnação? Todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer felizes a um sem fadiga e trabalho, consequentemente, sem méritos. Então é bom a gente lembrar que essa pergunta aqui, os Espíritos respondem para Kardec, que Deus criou todos nós, simples e ignorantes. Isso significa o quê? Sem conhecimento. E começamos a nossa marcha. E muitos espíritos trilharam o caminho do bem desde as primórdios. Só seguiram o caminho do bem. Outros se desviaram. Mas todos nós precisamos passar pela fieira da encarnação para suportar o peso das provas e, consequentemente, crescer mais rápido, progredir. Aqueles irmãos nossos que desde o princípio trilham o caminho do bem, reencarnaram quantas vezes foi preciso e ainda estão, se necessário, estão passando por certas dificuldades que nós, que não trilhamos o caminho do bem desde o início, estamos passando. Mas estão passando pela fieira reencarnatória. Todos têm que passar pelo mesmo caminho. Progredir sempre. Mas então, de que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem, se isso não os isenta do sofrimento da vida corporal? Olha que pergunta inteligente. Qual é o mérito? Qual é a vantagem de você seguir o caminho do bem se você tem que passar pela fieira reencarnatória do mesmo jeito? Olha que resposta. Chegar mais depressa ao fim. Demais, as aflições da vida
são muitas vezes a consequência das imperfeições do espírito. Quanto menos imperfeito, tanto menos tormentos. Aquele que não é invejoso, nem ciumento, nem avaro, nem ambicioso, não sofrerá as torturas que se originam desses defeitos. Então, veja bem, quanto menos imperfeito, tanto menos sofrimento. Quer dizer, está passando pela fieira reencarnatória, mas se ele está sempre evoluindo, ele está ficando isento de muitos sofrimentos que nós passamos hoje, que não é por causa que estamos encarnados, e sim consequência dos nossos erros, consequência do nosso comportamento. Então, ele dá um exemplo aqui, ó. Aquele que não é invejoso, não é ciumento, nem avaro, nem ambicioso, não sofrerá as torturas que se originam desses defeitos. Veja bem, as pessoas invejosas, elas ardem em febre. Elas não dormem, elas não têm sossego. As pessoas ciumentas se torturam de raiva quando vê alguém sendo elogiado, quando vê alguém crescendo, quando ouve alguém, você viu fulano, como é que ele está progredindo? A pessoa ciumenta, ela gosta de ser ela o centro da atração. A pessoa avara, ela só pensa nela. Ela deixa até de comer para não gastar o dinheiro. A pessoa ambiciosa, ela só pensa nela. A pessoa ambiciosa só pensa nela. Então, os espíritos reencarnados em evolução, que não têm esses defeitos, esses vícios, não sofrem essas torturas. Estão reencarnados, estão progredindo, estão caminhando, mas eles não sofrem essas torturas, porque eles não têm esses defeitos. Isso nós estamos falando dos vícios morais, que é a inveja, ciúme, avaro, ambicioso, tudo isso são vícios morais. Se formos falar dos vícios materiais, um ser em perfeição, caminhando com perfeição, trilhando o caminho do bem, jamais vai sofrer uma efizema pulmonar. Por quê? Porque ele jamais vai fumar. Sem crítica a quem fuma, o cigarro já é um vício material. Tem as suas consequências. Ele vai sofrer as torturas disso aí, coisa que o outro que não fuma não vai sofrer. Ambos estão em evolução, uns com mais sofrimento, outros com menos. Nosso tempo de sofrimento é inerente ao tempo que persistimos no erro. As nossas lições só acabam quando a gente aprende. Não é assim? Olha só. O que é a alma? O que é a alma? O que chamamos de alma? No geral, no senso comum, nós temos ideia que alma é aquele que desencarnou, que está no plano espiritual, aquele que morreu. Assim, nós temos essa ideia, né? Isso o senso comum diz, mas na realidade não é. Alma é o espírito encarnado. Alma somos todos nós que estamos num corpo físico. Somos almas. Que era a alma antes de se unir ao corpo? Espírito. Então você vê bem, quando estamos fora do corpo físico, nós somos espírito, o espírito. Quando estamos no corpo, nós somos almas encarnadas. Algumas pessoas dizem almas penadas, mas é força de expressão, porque somos almas encarnadas. Espírito encarnado se chama alma. É inverso do que o senso comum nos diz. As almas e os espíritos são, portanto, idênticos ou a mesma coisa? Alma e espírito, então, são idênticos? É a mesma coisa? Sim, as almas
não são senão os espíritos, antes de se unir ao corpo. A alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível e os quais temporariamente revestem num invólucro carnal, para se purificarem e se esclarecerem. Então, estando num corpo carnal, a alma está se purificando, se esclarecendo, se melhorando dia a dia, progredindo e crescendo para uma vida melhor futura. Há no homem alguma coisa além de alma e corpo? Há em nós alguma outra coisa além de alma e corpo? Só existe eu e o meu corpo? Há o laço que liga a alma e o corpo. Então existe eu. Um laço que liga eu e o meu corpo. Então existe um terceiro elemento aí. Correto? De que natureza é esse laço? Semimaterial, isto é, de natureza intermediária entre o espírito e o corpo. É preciso que seja assim para que os dois se possam comunicar um com o outro. Por meio desses laços é que o espírito atua sobre a matéria e reciprocamente. O homem é, portanto, formado de 3 partes essenciais. Então, nós não somos apenas 2, nós somos 3 partes. Primeira parte, corpo ou ser material. Análogo aos dos animais, é animado pelo mesmo princípio vital. Quer dizer, o nosso corpo físico é idêntico ao corpo, em termos de matéria, né, não de aparência, dos animais. Animado pelo mesmo princípio vital, a mesma vitalidade de vida. É o nosso corpo físico. O segundo, alma, espírito encarnado, que tem no corpo a sua habitação, quer dizer, sou eu, somos nós, habitando um corpo de carne, um corpo físico, animado pelo princípio vital. Terceiro, o princípio intermediário, ou, popularmente, o perispírito, substância semimaterial que serve de primeiro envoltório ao espírito e liga a alma ao corpo. Tem, num fruto, o germe, o perisperma e a casca. Então, esse perispírito é o nosso primeiro corpo, é o nosso primeiro envoltório. É o que nos envolve. Ele dá o exemplo da semente, né? Você vê que ele compara aqui a semente falando do germe. O que é o germe? Vamos pegar um abacate, que é fácil da gente ver isso. Você pega uma semente do abacate, tem a semente, tem a casca da semente, que é aquela película, né? E tem o germe. O que é o germe? Como é que a gente vê o germe? A gente não vê. Mas a gente percebe que uma semente de abacate, com o decorrer dos minutos plantada, ela se abre em 2. E lá do centro dela começa a crescer uma raizinha, começa a nascer uma muda de abacate. Um pezinho de abacate começa a nascer. Esse nascer, essa semente é o espírito. O perispírito é a semente, essa que envolve. E a casca é o corpo físico. Por isso que ele compara aqui. Num fruto tem o germe, a semente e a casca. Existe eu, o meu corpo perispiritual, que é o meu primeiro corpo e a minha proteção.
e o meu corpo físico. Eu preciso do meu corpo perispiritual para me proteger, para viver. Eu preciso dele para tudo. E ele é semimaterial, como aqui está dizendo. Por quê? Porque ele é oriundo do fluido cósmico universal ambiente. Mais para frente nós ainda vamos falar disso. E é ele que liga-me ao meu corpo físico. Então existe eu, o meu corpo perispiritual, o meu corpo fluídico e o meu corpo físico. Então existe eu e mais dois corpos, o meu perispírito e o meu corpo físico.